A gente volta agora com um grande debate e fala sobre o ciclone extratropical que atinge o Brasil neste momento. Vamos conversar com a meteorologista executiva da Notus, Desirê Brant, que está com a gente para explicar um pouquinho mais do fenômeno. Desirê, boa tarde para você, bem-vinda. Queria que você explicasse a situação do ciclone passando pelo sul, como ele chega ao sudeste, com mais força ou menos força, como a gente deve se preparar por aqui. Boa tarde, Luciana. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Olha, o ciclone ele continua na costa do sul do Brasil. O sistema ganhou força nas últimas 24 horas. Tivemos muitos transtornos por conta disso, forte ventania. Durante a última madrugada, as rajadas chegaram a 147 km por hora no alto da Serra de Santa Catarina, mais de 110 km por hora ainda no Rio Grande do Sul. Ainda está ventando muito na região sul do Brasil, chovendo bastante também, ou seja, o maior efeito mesmo do ciclone é sentido lá, porque é justamente onde o sistema está posicionado, ou seja, na altura da costa da região sul do Brasil. Muito bem, agora a tendência é que o sistema comece a se afastar para alto mar. Ele não chega a alcançar o sudeste do Brasil. De qualquer forma, é claro, nitidamente estamos sentindo os efeitos do ciclone. É que o centro dele mesmo está na altura da costa do sul. E aqui, na região sudeste, sobretudo no estado de São Paulo, já tivemos ventania, agora pela manhã, agora pouquinho mesmo, tivemos rajadas de vento acima de 70 km por hora no aeroporto de Congonhas. À tarde ainda vai ventar bastante entre a capital paulista e o litoral, incluindo região metropolitana, Vales do Ribeira, Paraíba. Não tem previsão de chuva, pelo menos não de forma significativa, mas o mar deve ficar, já está e vai ficar cada vez mais agitado. Segundo a Marinha, há o alerta para ressaca entre a costa do sul e do sudeste do Brasil, com ondas de 2,5 metros até 4 metros de altura ao longo de toda a faixa litorânea, desde o sul, passando também pela costa do sudeste. Hoje o alerta ainda fica para as fortes rajadas de vento que ainda estão previstas para a faixa leste de São Paulo e Rio de Janeiro também. Poderemos ter algumas rajadas acima de 70 km por hora. Agora, já a partir da noite de hoje, com o sistema se afastando para alto mar, começam a diminuir esses efeitos, Luciana. Mas aí cai a temperatura, né, Desirê? Pelo menos a previsão que a gente tem é de queda de temperatura tanto no sul quanto no sudeste. Pode dizer quantos graus deve cair mais ou menos? É isso mesmo, Luciana, vai fazer bastante frio, a temperatura vai ficar abaixo de 10 graus hoje à noite mesmo, aqui em São Paulo. Nem parece, porque agora a sensação é realmente de calor, mas durante a noite de hoje, a próxima madrugada, a temperatura cai com muita facilidade na capital paulista, vai ficar abaixo dos 10 graus ao amanhecer na sexta-feira. E enquanto isso, lá na região sul do Brasil, como vai fazer já muito frio na próxima madrugada e ainda vai ter água precipitável, ainda vai ter umidade, essa combinação de presença de água na atmosfera junto com temperaturas tão baixas, isso pode favorecer a precipitação invernal, ou seja, poderemos ter alguns episódios aí, alguns eventos de neve no alto da Serra de Santa Catarina na próxima madrugada. Mas já ao longo da sexta-feira mesmo, tanto a chuva deve diminuir, o fim de semana ainda vai seguir bem gelado, sobretudo na região sul do Brasil, mas aí sem umidade não deve nevar. A única possibilidade de neve fica agora para a próxima madrugada no alto da Serra de Santa Catarina, Luciana. Desirê, o que é verdade, o que é mentira nas nossas sensações quando a gente está aqui falando sobre esses fenômenos? Porque a impressão que a gente tem é que a gente tem visto mais fenômenos climáticos como esse, passando pelo Brasil e também no mundo. E muita gente atribui isso às mudanças climáticas. É real ou é comum para essa época e a gente está com o mesmo patamar de ciclones atingindo o Brasil? A gente tem dois fatores, né, que fazem com que a gente veja mais esses fenômenos. Um deles é a própria informação que hoje chega com muita facilidade, qualquer um tem um celular para registrar e mandar, né, algum evento desse tipo. E é claro, é fato que temos sim as mudanças climáticas acontecendo, temos sim o aquecimento global e quando a gente fala em relação ao aquecimento, a gente sempre associa a mais intensidade dos fenômenos, né? Sem dúvida alguma, o aquecimento ele
potencializa os fenômenos climáticos. Onde é seco, fica mais seco, onde chove, chove mais, onde tem mais facilidade para tempestades, as tempestades ficam mais evidentes, mais frequentes. Sem dúvida alguma, é fato que sim, o aquecimento ele acaba potencializando os fenômenos climáticos. Desirê, me permita, porque a gente acompanhou na semana passada enchentes no Nordeste do Brasil. Eu sei que a gente está falando do ciclone extratropical atingindo o Sul, mas eu não sou regionalista, eu gosto de falar do Brasil como todo, somos todos brasileiros. Como é que está a situação do Nordeste? Essa semana um pouco menos, né? De qualquer forma, o solo está bastante encharcado, porque o tipo de chuva, né, que caiu por lá nas últimas semanas é aquela chuva bem persistente, com poucas aberturas de sol, e isso vai encharcando o sol mal aparece para ajudar a dar uma secada, né? Então a gente teve essa situação bastante crítica nas semanas anteriores. Essa semana agora não parou de chover, mas a gente já vê uma condição menos arriscada, né? Por quê? Porque a gente já tem aí alguns períodos de melhoria entre uma chuva e outra nesses últimos dias. É claro que a situação ainda é bem crítica, porque a região ela está com o solo bastante encharcado, então qualquer chuva que caia mantém os riscos para novos transtornos, mas é uma situação diferente das semanas anteriores. Enquanto a gente está conversando aqui, Desirê, a gente está mostrando ao lado aqui imagens trágicas, né, que aconteceram já os últimos dias no sul do país, com a passagem desse ciclone extratropical. E aí eu te pergunto, a gente deveria, dado aí a intensidade, foi como você chamou, a intensidade dos fenômenos climáticos, a gente tem um aumento dessa intensidade, a gente deveria pensar em políticas públicas, a gente deveria virar a chavinha da nossa cabeça e tentar pressionar o governo por políticas públicas para a gente evitar esse tipo de imagem? Olha, é difícil, até aperta o coração, né, em falar sobre isso, porque a sensação que a gente tem, será que ainda dá tempo, né? Mas eu espero que sim. Então, é claro que isso é muito importante, né? Tanto políticas públicas e também a consciência, né, de uma forma geral da população. Muito bem, muito obrigada. A gente conversou com a meteorologista executiva da Notus, Desirê Brant. Muito obrigada, então, por essas informações, Desirê. Eu quem agradeço. Uma boa... Obrigada.